Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. Continuação. Então eu mesma fiz alguns telefonemas. Liguei para o pastor Nightingale. Ele já havia me telefonado logo que ficou sabendo do acidente para ver se deveria vir ou se poderia fazer alguma coisa. Quando consegui falar com ele, eu lhe disse: Pastor Nightingale, o senhor poderia, por favor, fazer uma oração especial em favor de Roy do meio-dia em diante? Ele disse que estaria orando durante esse período e telefonei para amigos em Spokane e pedi que fizessem o mesmo. Telefonei então para um pequeno grupo de adventistas em Ear Rock, na Califórnia, onde havíamos passado vários meses. Depois de fazer esses telefonemas, voltei ao quarto de Roy e orei desesperadamente para que Deus poupasse sua vida por mais alguns minutos. Ele estava quase parando de respirar. Então pressionei o peito dele e a respiração voltou. Às 11h50, o médico decidiu ir para casa almoçar. E ele tomou as mãos de Roy, olhou as unhas já escurecidas e as colocou sobre o peito dele novamente. Então estendeu a mão até o outro lado da cama, deu um tapinha no meu ombro e, sem dizer uma palavra, ele se virou e saiu. Nesse momento, um carro parou em frente ao hospital. Era o pastor Tumler. Ele havia chegado a tempo. Os pastores entraram e fecharam a porta. Estavam ali o pastor Tumler, que ia fazer a unção, o pastor Wimmer e a esposa, meu irmão, o irmão de Roy, Joe, seus 2 filhos, a esposa de um deles, Roy e eu. Eles se aproximaram e ficaram em volta da cama. O pastor Tumler falou por alguns minutos sobre o que nós íamos fazer e disse a seguir: Vamos todos nos ajoelhar. Todos se ajoelharam, menos eu, que tinha alguma coisa mais a fazer. Tomei as minhas mãos, as 2 mãos de Roy, já desfalecidas, e segurei-as como de dirigidas para Deus. Naquela hora não havia nenhum teto fazendo separação entre Deus e nós. Nada entre nós, se fosse essa a vontade de Deus. Ele iria estender a mão e tomar nas suas aquelas mãos que eu estava segurando. O pastor Wimmer fez uma linda e sincera oração de fé. Ao terminar, o pastor Twimler começou: Nosso Pai que estás no céu. E ele continuou suplicando a Deus. Pediu que Deus poupasse essa vida que havia sido consagrada e dedicada ao serviço dele. Quando o pastor Twimler pronunciou as palavras: E agora nós ungimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele derramou óleo em suas mãos e tocou a única parte da cabeça de Roy que não estava envolvida na bandagem. No mesmo instante em que o pastor Twimley tocou a fronte de Roy, então algo maravilhoso, tremendamente maravilhoso, aconteceu. Aquelas mãos que eu estava segurando começaram a tremer fortemente, e esse tremor passou para todo o corpo. Logo depois, tudo se acalmou. E o pastor Twimley continuou orando. Pensei comigo: eu preciso olhar para ver o que o Senhor fez. Abri os olhos e olhei para as mãos que estava segurando. Aquela cor escura na ponta dos dedos e das unhas havia desaparecido. Estavam rosadas e tinham uma aparência natural. Roy havia fechado a boca, que ficava aberta por causa da língua inchada, e respirava pelo nariz naturalmente. O inchaço começou a ceder. Primeiro o nariz voltou à forma normal, depois a boca, então o queixo, depois a garganta. Assim o inchaço acabou. Todos se levantaram da oração chorando. O pastor Twimler disse: Vamos todos sair calmamente. O irmão Slaybaugh vai ficar bom. Ele não disse: acho que ele vai ficar bom, mas o irmão Slaybaugh vai ficar bom. Em seguida, ele se inclinou e pegou uma das mãos de Roy e meu marido apertou-a firmemente. O pastor Twimler nos visitou várias vezes depois disso e disse a Roy: Irmão Slaybaugh, enquanto eu viver, jamais vou me esquecer desse aperto de mão. Ele deu a volta para abrir a porta e eu lhe disse: Por favor, ainda não. E na presença de todas aquelas testemunhas, levantei minhas mãos ao céu e fiz esta promessa:
Se poupares a vida de Roy, devolvendo-lhe a visão e permitires que ele fique com a mente perfeita, dedicarei o restante da minha vida ao teu serviço. Farei qualquer coisa e irei a qualquer lugar que me enviares. Todos saíram da sala. A enfermeira, Sra. Homepage, estava esperando do lado de fora. Ela entrou, fechou a porta e ficou olhando para Roy por alguns momentos. E o que ele estava fazendo? Ele estava abrindo a boca mais e mais até sair um grande e saudável bocejo. Parecia até que estava muito cansado. Eu nunca vi algo assim em toda a minha vida, disse ela. Ela deu a volta, foi até os pés da cama e ele bocejou novamente. Pouco tempo depois, o médico entrou. Ao passar o caminho do consultório, parecia surpreso e um tanto chocado ao olhar para o seu paciente. Ele não sabia quem havia entrado naquele quarto desde que esteve ali pela última vez. Não sabia que o havia chamado os pastores. Olhou para Roy por um momento, pegou as mãos dele e olhou para suas unhas que estavam na cor natural. Começou então a tirar a bandagem do olho. Vi muitas vezes o buraco que havia ali a cada troca de curativos. Para mim, parecia que não havia olho algum. Entretanto, o olho estava ali. O médico passou a mão rapidamente sobre o olho dele, de um lado para o outro, e exclamou: "Ele tem visão, sim." Em seguida, fechou a atadura, dirigiu-se à porta e saiu. A enfermeira que trabalhava com o médico nos disse depois que ele estava admirado quando chegou de volta ao consultório naquela quarta-feira à tarde. Ela já trabalhava com ele havia muitos anos e nos disse que jamais o havia visto ficar tão espantado e emocionado com qualquer outra coisa antes. Dessa vez, porém, ele chegou ao consultório exclamando: "O homem vai viver! O homem vai viver! E mais que isso, ele recuperou o olho e a visão." Eu sabia que Roy estava consciente agora. Até aquele momento ele havia ficado inconsciente. Ele abriu o olho, aquele que não estava coberto com a bandagem, e eu disse: "Olá, querido." E ele respondeu: "Olá." E depois falou: "Eu estou com muita fome." Devia estar mesmo, não tinha comido nada desde a manhã de domingo e já era quarta-feira à tarde. Perguntei a uma das enfermeiras se ela poderia ir até o outro lado da rua e trazer-nos um sorvete. "Traga para 2 pessoas e bem grandes, vamos fazer uma festa." Eu também estava com fome. Enquanto dava o sorvete para Roy, ele olhou para o teto e perguntou: "Rose, aonde eu estou?" "Você está em um hospital", respondi. "Oh, aconteceu alguma coisa?" "Sim, aconteceu um terrível acidente", eu lhe disse. "Alguém ficou machucado?" "Sim, apenas um se machucou. Você quebrou várias partes do corpo", respondi. "Oh, eu não senti nada. Eu não senti coisa alguma", disse ele. Roy jamais sofreu um momento de dor por causa daqueles ferimentos. O Senhor removeu-lhe toda a dor. Se não fosse pelas cicatrizes na testa e na orelha, e é claro, por nosso carro todo amassado, Roy nunca ficaria sabendo que tinha sofrido um acidente. Logo nos primeiros dias que passamos no hospital, perguntei ao médico: "No caso de Roy se recuperar, quanto tempo o senhor vai nos manter aqui?" "Bem, esses casos variam. Eu diria de 3 a 5 meses", disse ele. Depois que Roy acabou de tomar o sorvete, ele me disse: "Agora, Rose, acho que podemos ir para casa." "Ah, Roy, nós não vamos poder ir para casa por um longo tempo. Vamos ficar aqui pelo menos uns 3 meses, eu lhe disse. "Bem, se você quer ficar aqui, fique. Eu vou para casa, tenho muito trabalho a fazer", retrucou. Um pouco mais tarde, ele começou a reclamar da orelha, então perguntei à enfermeira se ela poderia ver como estava. "Penso que a bandagem não pode ser retirada, pois foi o médico que a colocou." Ela telefonou para o médico e ele lhe deu instruções sobre como tirá-la. Ela trouxe uma bandeja com álcool, tesouras, pinças e algodão e cuidadosamente removeu a bandagem. E lá estava a bela orelha de volta. Roy exclamou: "Não chame a orelha de bela orelha. As pessoas não têm orelhas bonitas." Para mim, porém, aquela era a orelha mais bonita da terra, porque Deus a havia colocado de volta no lugar. Muitos médicos nos disseram depois que se apenas a orelha de Roy tivesse sido recuperada, isso por si só seria um milagre. Quando a senhora Schneidal, a enfermeira de plantão, chegou naquela noite, ela olhou para Roy, mas não disse quase nada. Era já por volta das 9 horas quando nossos amigos e parentes saíram, pois tivemos um jubileu
para comemorar naquela noite. Quando eles se foram e Roy dormia tranquilamente, ela me perguntou: Senhora Slaybaugh, o que aconteceu aqui hoje? O que você está querendo dizer? Disse eu. Alguma coisa aconteceu, porque nesta manhã, quando eu saí daqui, seu marido estava morrendo e ele esteve à beira da morte durante toda a noite e agora, ao voltar, eu o encontro perfeitamente normal. Alguma coisa aconteceu. Não sei se você sabe, mas somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, disse ela, eu ouvi a respeito, mas o que uma coisa tem a ver com outra? Nós acreditamos na Bíblia. Eu também creio na Bíblia. Entretanto, não entendo, acrescentou ela. Bem, nós simplesmente seguimos as instruções dadas em Tiago 5, 14 e 15. E a seguir li o texto bíblico para ela. Depois ela ficou olhando para Roy por longo tempo e então me disse: Senhora Slaybaugh, gostaria de conhecer um pouco mais a respeito das doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A senhora tem alguma literatura que eu possa ler? Temos muita literatura em casa. Vamos ver se consigo alguma para você ler assim que chegarmos lá. Não teria uma revista ou outra literatura aí com a senhora, teria? Ela perguntou. Deixei minha revista em casa. Não, respondi. Não tenho mais nenhum. Não tenho mais tempo algum para ler o que quer que seja. Gostaria de ler alguma coisa ainda essa noite. Vou dar uma olhada na minha bolsa, disse ela. E ali, cuidadosamente dobrado, encontrei o folheto, A Verdade Presente. Olhe, tenho aqui uma das nossas pequenas publicações. Muito obrigada, eu vou lê-lo, ela disse a seguir. Fiquei olhando para ela naquela noite enquanto li o folheto e o leu do começo ao fim. Na manhã seguinte, ao se aprontar para sair, ela me disse: Senhora Slaybaugh, posso levar esse folheto para casa comigo? Gostaria de estudá-lo um pouco mais. A senhora sabe onde eu poderia conseguir mais alguns como este? Não sei onde exatamente, disse-lhe. No entanto, eu sabia como. Poderia pedir aos nossos amigos que conseguissem alguns exemplares para mim. Quantos você gostaria de ter? Creio que uns 10 ou 12, talvez, ela respondeu. Minha mãe e os demais membros da minha família são todos bons cristãos, mas não sabem da importância de tudo isso, acrescentou. Qual foi o que eu lhe dei? Qual foi o que eu lhe dei? Perguntei-lhe, querendo saber qual era o título. Ela me devolveu e vi que o título era O Selo de Deus e a Marca da Besta. Em uma carta recente que recebi de Jane Schneider, ela escreveu: Como fiquei feliz em vê-la hoje e poder ouvir sobre a resposta que está tendo ao dar seu testemunho sobre o poder curador de nosso Pai Celeste. Sua visita foi tão curta, mas não posso deixar de dizer-lhe quão agradecida sempre lhe serei por ter sido escalada para aquele plantão à noite, quando Roy estava tão gravemente ferido, e ter o privilégio de ver os resultados diretos da unção e da oração. Os folhetos e os outros materiais que você me deu ajudaram-me a entender as verdades bíblicas. Foi difícil ir contra a vontade da minha família quando fui batizada, mas agora quão feliz e agradecida estou, pois a minha filha Jenny foi batizada no mês de junho passado, e Dom, seu esposo, prometeu assistir às conferências evangelísticas com ela no próximo domingo à noite. Minha mãe e minha irmã foram batizadas e tenho mais 3 irmãs que também estão fazendo os estudos. Não é maravilhoso sentir o grande amor de nosso Pai Celestial e de Jesus quando vemos o círculo cada vez maior de pessoas conduzidas à igreja por meio daquilo que achamos que era uma grande tragédia na ocasião? Que Deus os abençoe e permita que possam levar muitos outros aos pés de Cristo antes de sua volta. De todo o coração, Jenny Schneider. A seguir, eis o relato de Roy sobre a experiência pela qual ele passou durante a cura. Desejo agora acrescentar meu testemunho e contar o que aconteceu naquele momento em que fui curado. Vou tentar fazer uma descrição exata do que ocorreu naquela noite. Aos pés da minha cama apareceu um ser celestial maravilhoso, muito mais belo do que posso descrever, e bem mais alto que um homem comum hoje. Eu disse homem porque sua aparência era de um ser
masculino. O cabelo era dourado e encaracolado. Estava belamente vestido de vestes brancas com pregas que desciam dos ombros e iam até os pés, presas na cintura por uma faixa dourada que terminava em franjas do lado direito. Ele olhou para mim com um olhar cheio de confiança, mas eu mal ousava contemplá-lo. Ele me disse: "Eu vim para curar você." E ao dizer isso, estendeu a mão e me tocou. Isso deve ter acontecido exatamente no momento em que o pastor me ungiu, pois um grande temor e tremor tomou conta de mim e fiquei totalmente consciente. Ele tinha a mesma aparência de como eu vi em meu estado de semiconsciência, mas era tão glorioso que tive que desviar o olhar. Olhei em volta do quarto e me perguntei onde é que eu estava e por que aquelas pessoas, nossos parentes e amigos, estavam ali e estavam todos chorando. Porém, eu tinha minha mente fixa naquele belo ser aos pés da cama. Estava com um pouco de medo de olhar para trás. E quando eu olhei, ele havia desaparecido. Certamente ele sabia que eu não poderia olhar para ele novamente e viver. Esse momento foi para mim uma amostra de como será o céu. E o que acontecerá quando formos revestidos da imortalidade e transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. 1 Coríntios 15:52. Louvo a Deus pelo sacrifício de Jesus que nos trouxe essa maravilhosa esperança. Sejamos todos fiéis até o fim. Te espero amanhã para o próximo capítulo, o capítulo 12, que diz Secuba, escrito por Ralph S. Watts. Até lá!